Quando eu e o pastor Gerson, na nossa organização, aí nós vimos que o Natal ia cair no dia 25, em momento algum passou pela nossa cabeça não termos culto, viu? Já deixa eu te avisar já. E por que eu estou falando isso? Porque eu sei que tem algumas igrejas que, por opção delas, e tem todo um contexto próprio, optaram por não ter culto no domingo 25, em comemoração ao Natal, né? Mas nós estamos aqui celebrando a Deus. E quando eu vi, e aí falei, puxa vida, sou eu que vou pregar na nossa escala lá? Eu comecei a pensar, qual será o tema? Tranquilamente Deus falou ao meu coração, é Natal, né? Não vai adianta, você vai querer falar de Páscoa ou de qualquer outro tema no dia 25, então o tema é Natal. Mas aí você vai pensando, você vai estruturando, você vai conversando com Deus, e aí Deus colocou no meu coração a falta de memória. Falta de memória, eu pensava assim, puxa vida, o que tem a ver falta de memória com Natal? E aí eu fui relembrando, falei, puxa vida, de fato, nós seres humanos, temos um sério problema com questão de memória. Sério problema. Seja do mais velho aqui presente ao mais novo. Nós temos problema com a memória. A gente se esquece muito facilmente, por exemplo, da nossa aliança com Deus. A nossa aliança, a aliança que nós temos com Deus, por exemplo, implica em não falarmos nome feio, ou palavrão, ou palavra que não edifique. Quem que nunca se esqueceu dessa aliança aí, levanta a mão, só para eu saber. Percebeu? A gente se esquece disso. A gente se esquece de vários outros termos da nossa aliança, do pacto que nós temos com Deus. Nós nos esquecemos também de vários aspectos do pacto da aliança, os que são casados, com o cônjuge. De uma palavra branda, de paciência, de amor, nós nos esquecemos, de fidelidade, e aí a gente vê tanta separação, tanto divórcio, como a gente vê nos nossos dias. Nós nos esquecemos também, em vários aspectos, da aliança que nós temos com os nossos filhos, você que é pai, você que é mãe, ou responsável por alguém. Quando você traz o teu filho, a tua filha, para ser batizado, o que é que você promete aqui? Você promete orar com ele, você promete orar por ele, você promete a ensiná-lo no caminho, a ensinar a palavra de Deus, você promete trazê-lo à igreja. E vou dizer uma coisa aqui, hein? Vários que batizaram os seus filhos dias atrás, não voltaram ainda para a igreja, viu, Gerson? Estou anotando, hein? Vários que batizaram, alguns domingos atrás, já não vieram, não sei por quê. Na escola dominical, claro, não teve EBD, né? E nem domingo que vem. Vamos ver no primeiro domingo de janeiro como é que vai ser. Aliás, no segundo. Então, a gente se esquece também dessas alianças que a gente tem. A gente esquece das alianças que temos com Deus e com os nossos pais, de honrar os nossos pais. Você sentiu uma luz aí, não é um anjo não, tá? Fique tranquilo, né? Não está acontecendo nada, essa luz tem vida própria. A gente tenta controlar ela, mas de vez em quando ela ganha vida e ela faz o que ela quer. Então não se preocupe com a luz aí. Então a gente vai se esquecendo desses compromissos. Nós temos compromisso com a igreja, com a instituição. Um dos artigos da nossa denominação diz que se nós ficarmos 1 ano sem frequentar as atividades da igreja, sem justificativa, claro, 1 ano sem frequentar, o conselho pode então dar baixa no seu nome e excluir você. Dona Ivone, pode, está na nossa Constituição. E a gente vai se esquecendo desses detalhes. Então, nós temos esse problema muito sério, de memória. Então eu pensei assim, puxa vida, o termo é Natal, Deus está me incomodando com essa questão da memória,
Então, juntei Natal, memória. Qual é, então, o tema de hoje? Relembrando o Natal. Daria para usar aqui um tema de muitos aspectos, vários. Mas eu quero conversar, então, com você, relembrando o Natal. Eu quero ver você agora abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 7 até o verso 14. Evangelho de Lucas, capítulo 2, dos versos 7 ao 14. É sentado mesmo, meu irmão, mesmo sentado. Mas com a reverência que a palavra do Senhor merece, acompanhe a leitura aí. Ela voltou para o meu lado, ó. Ah, tá vendo? Falei que essa luz tem vida própria, hein? Vamos lá. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo. Estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Baixa tua cabeça mais uma vez, fecha os teus olhos mais uma vez. Deus bendito, continuamos na tua presença. Que o mesmo Espírito Santo que inspirou Lucas a registrar esses fatos, revele a nós nessa noite, e nos faça entender, e nos ajude a colocar em prática a tua palavra. Repreende o Senhor toda e quaisquer ações do inimigo contra esta e toda a tua igreja esparramada por esta terra. Nós oramos por Cristo Jesus. Amém. Primeiro ponto que eu quero relembrar com vocês. Eu tenho anotado aqui 367 lembranças. Vamos começar com o primeiro. Já que você está aqui, eu presumo que você está disposto. Então, você está afim aí. 367 vezes 15 minutos cada ponto, faz as contas aí. Né? Faz as contas aí. Então, o primeiro ponto. Um Natal com Deus. Vamos repetir? Um Natal com Deus. Mais uma vez? Um Natal com Deus. E o anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Verso 9. O que significa um Natal com Deus? No Natal, meu irmão, minha irmã, é bom a gente relembrar. Eu digo relembrar porque a grande maioria, a maioria absoluta de nós aqui já ouviu, já conhece um pouquinho acerca do Natal, não é verdade? Vamos relembrar. Se você não sabia disso, então, para você, então, é um ensino. Mas para a grande maioria de nós, então, é relembrar. O Natal é o ápice do movimento de Deus na direção do homem. Presta atenção. O Natal é o ápice do movimento de Deus na direção do homem. A Bíblia, ela é o livro que registra a criação, a queda e a história da reconciliação de Deus com os homens. Está escrito pelos vários autores bíblicos, durante vários anos, milhares de anos. Ela foi escrita, e ela conta, ela registra esse movimento de Deus vindo na direção do homem. Você vai olhar para o Velho Testamento, e você vai ver as histórias lá, você vai ver sempre isso. É Deus que vem na direção do homem. É Deus que vem e atua, que busca, que fala, que faz o pacto, que conversa com o homem.
Às vezes que você vai ver lá um movimento do homem indo na direção de Deus, se você voltar alguns versos ou capítulos, você vai identificar lá que Deus antes veio na direção e agiu. Por exemplo, nós estávamos estudando aí na escola dominical, o nosso último tema. Qual foi? Davi e Betseba. Lembra disso? Você que veio ou que assistiu? O Davi que pecou, que caiu, que abandonou a Deus, o valor, o princípio, né? A gente vê um pouco mais à frente da história da Betseba, quando o profeta Natan vem e conta aquela historinha, e qual é a reação do Davi? Esse homem que fez isso com a ovelhinha merece morrer. O profeta diz, é você, Davi. Olha, eu resumi bem a história aqui, hein? É você, Davi. O Davi então se arrepende. Mas há esse movimento por parte do Davi na direção de Deus, por quê? Porque Deus veio falar com ele. Porque Deus veio na direção do Davi. E assim acontece comigo e com você, todos os dias. E por que que Deus precisa vir nos encontrar? É Deus que vem à nossa procura. Aí nós precisamos voltar lá no Gênesis, capítulo 2, nos versos 16 e 17. Quando Deus criou o jardim do Éden, colocou Adão e Eva lá, e no meio do jardim colocou duas árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, com toda certeza morrerás. O homem, nós sabemos, escolheu desobedecer a Deus, e como consequência, o que é que aconteceu na vida do homem? Pecado. O pecado passa a dominar as nossas vidas, o nosso comportamento, as nossas atitudes. Eu e você lutamos contra o pecado. Graças a Deus, muitas vezes nós vencemos, mas outras, graças a nós, quando nós abandonamos a Deus, quando nós nos afastamos de Deus, quando nós ficamos longe de Deus, nós cedemos ao pecado e erramos. Mais uma vez, Deus vem na direção do homem. Deus vem conversar com Adão, Deus vem conversar com Eva. E todo o movimento da Bíblia, então, é Deus vindo na direção do homem para nos resgatar. Você está relembrando disso, meu irmão? Não existe um Natal sem Deus. Não existe Natal sem Jesus Cristo. Porque o Natal é esse movimento de Deus vindo na nossa direção. Eu sei que você tem muita coisa para comer lá em casa ainda, né? Está lá guardadinho? Depois, quem sabe, vamos combinar, a gente vai lá, hein? Segundo ponto dos 365. Um Natal sem medo. Vamos repetir? Um Natal sem medo. Se o Natal é com Deus, uma das consequências do Natal com Deus é um Natal onde o medo vai ficando de fora. Verso 10. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo. Por que é que os pastores, lembra do texto? Lembra do texto? Estão me ouvindo aí atrás? Tá bom? Tá bom, Paulinho? Acho que o pessoal não está ouvindo, tá? Por que que os pastores ficaram com medo quando eles viram o anjo? Você sabe por que eles ficaram com medo? Êxodo 33, 18 a 20, quando o povo de Deus foi tirado do Egito, e nessa caminhada, acontecem alguns problemas, e o Moisés, lá num determinado momento, ele quer ver Deus. Êxodo 33, verso 18. Então Moisés disse: peço que me mostre a tua glória. O Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe
proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém que verá a minha face viverá. Essa ideia de ver a Deus para o povo judeu implicava nesse medo de morrer. A ideia de ver Deus, de presenciar uma manifestação sobrenatural de Deus para o povo judeu, trazia essa ideia do quê? O medo da morte. Se você ler Isaías, viu um alto e sublime trono, né? Na época da morte do rei Uzias, eu vi um alto e sublime trono. E ele descreve toda a visão dele. E qual é o medo dele? De morrer. Ai de mim que sou pecador, vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a Deus. Medo de morrer, porque não é possível um ser humano, pecador, como eu e você, como eles eram, que vissem a Deus, continuariam vivos. Não dava, não era possível isso. Então, quando esses pastores veem toda essa manifestação, o anjo vindo, qual é a reação natural deles? Ficaram tomados de grande temor. Grande temor. Mas a fala do anjo é uma fala que vem e diz para ele assim: não tenham medo. Por quê? Porque está nesse momento se cumprindo as profecias, iniciando uma nova aliança com Deus. É o momento de uma nova aliança. Natal representa uma nova aliança com Deus. Essa nova aliança implica na encarnação de Deus. Mateus 1, 21 a 23, diz assim esse texto: ela dará à luz um filho, e você porá o nome nele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. E aí o Mateus está citando Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Você lembra desse texto? Lembra de ter ouvido ele hoje? Alguma coisa? Então, o Mateus está citando, né? Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o profeta Isaías falou. Eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Essa nova aliança, que agora se cumpre na encarnação do próprio Deus, no nascimento de Jesus, ela traz uma nova realidade para o ser humano. Ele não precisa agora ter medo de ver a Deus. Por quê? Porque Deus está se fazendo carne. Ele está se fazendo como ser humano. Não há mais aquele medo de ver algo glorioso. A realidade está mudando. É isso que o anjo está dizendo com a encarnação de Jesus. E com a encarnação de Jesus, de fato, ele tira de nós todo o nosso medo. Eu não estou falando que você não vai mais passar por problemas, por dificuldades. Eu não estou falando que de repente você vai experimentar na sua vida o medo por N situações. Às vezes por estar num lugar onde há perigo, um governo, né, como por exemplo na Coreia do Norte, na China, ou os mais próximos da gente aqui, né? Os países estão aqui ao redor, que a gente já está vendo algumas perseguições à igreja. É natural a gente ter medo. Mas essa presença de Deus, o Deus Emanuel, o Deus conosco, ela traz uma realidade diferente. Essa nova aliança não traz mais a ideia do medo, apesar dos problemas. A velha aliança
a velha aliança implicava em problemas. Ver a glória de Deus implicava em morrer. Já na nova aliança, isso está sendo mudado. Terceiro ponto que eu quero compartilhar com você. Um Natal feliz. Vamos repetir? Um Natal feliz. Você lembra do primeiro ponto? Lembram do primeiro ponto aí? Um Natal com Deus. Natal com Deus. Segundo ponto, Natal sem medo. O terceiro ponto, Natal feliz. Espera aí, então se o Natal é a presença de Deus que me tira o medo, o que é que vai então esse Natal, essa realidade me traz? Natal feliz, verso 10. O que o anjo diz para os pastores? Estou aqui para lhe trazer uma boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Essa presença constante de Deus, o Deus Emanuel, o Deus conosco, ela tira o medo, ela nos faz enxergar a realidade com uma outra ótica, uma outra maneira de ver, de entender. E agora, quando eu começo a perceber e entender que o medo, ele não pode me dominar, ele começa então a me trazer alegria. Você já enfrentou algum cachorro, daqueles cachorros bravos na sua vida? Sabe o seu vizinho que tem aquele cachorro que todo mundo tem medo? Aquele cachorro que está preso e quando você passa do lado, você, de preferência, vai na outra calçada. Algum dia já aconteceu de você sair e você olhar para a casa do vizinho, chegar naquele lugar e você vê o portão aberto, dá aquela gelada, e você começa a procurar o cachorro, não é assim? Você olha lá, ele não está lá dentro da casa, então você fala, meu Deus, aonde é que está o cachorro? Segundo, você já começa a olhar, aonde é que eu posso subir aqui? Será que tem uma grade alta o suficiente? Por quê? Porque a gente começa a ficar com medo. Mas daí, você vê o dono do cachorro segurando ele na corrente, né? Aquela corrente de o cachorro preso. Acaba o medo, sua perna dá aquela bambeada, mas você sente imediatamente uma felicidade, uma alegria. Guardadas as devidas proporções, é isso que acontece. Quando nós começamos a entender e começamos a nos relacionar nessa nova aliança com Deus, através de Jesus Cristo. Ele é real na minha e na sua vida. Ele está conosco todos os dias. Ele não prometeu isso? Mateus 28, 19 e 20, o 20. E eis que estou convosco todos os dias. Eu não cumpro todas as promessas que eu fiz para Deus, mas Ele cumpre todas as promessas que Ele fez para mim. Apesar de mim, apesar dos meus erros, do meu pecado, Ele não me abandona. Então, essa presença de Deus, uma consequência disso agora é a alegria. O anjo diz para os pastores, eu tenho uma notícia, ei, presta atenção, é isso que ele está falando para os pastores, presta atenção, eu tenho uma notícia para vocês, uma notícia, ela vai trazer para vocês alegria, ela vai libertar vocês de muitas coisas, e vai mudar a sua vida, é essa a notícia, e não é só para um ou outro indivíduo, é para todo o povo, é para as pessoas. Natal, meu irmão, minha irmã, ele é motivo de alegria. Quando a gente começa a entender o Natal, a gente começa a entender que Natal é presença de Deus, Natal é medo sendo tirado dia a dia da minha e da sua vida. Consequentemente, é uma alegria que começa a dominar a minha e a sua vida. Natal tem que ser, e é o quarto ponto que eu queria lembrar você, tem que haver gratidão, louvor. Repete comigo, um Natal com louvor. Vamos lá? Mais uma vez.
E de repente, apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, fazendo o quê? Louvando a Deus. Essa nova aliança que existe entre Deus e o ser humano na pessoa de Jesus, ela reflete no louvor e na adoração a Deus. Por isso que todo culto, ele é culto de louvor e adoração a Deus. O culto, ele não pode ter outro objetivo. O culto não pode ter finalidade. O culto, ele tem que ser louvor e adoração a Deus. De várias maneiras. Nós louvamos e adoramos a Deus através dos cânticos. Nós louvamos e adoramos a Deus através da meditação, da mensagem. Mas tudo isso tem que ser de fato louvor e adoração. Você não pode vir no culto para se encontrar com seu amigo, com sua amiga, com seu namorado. Você não pode vir no culto porque você tem uma coisa para fazer. Ah, eu estou de plantão na mesa diaconal, então eu tenho que ir à igreja. Isso não pode ser o seu motivo para você vir à igreja. Ah, eu tenho que ir à igreja porque eu vou tocar, porque eu vou cantar. Eu não posso vir à igreja porque eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que vir à igreja porque é resposta minha a tudo que Deus fez para mim. Então você que está na sua casa aí, eu espero que você esteja na sua casa com justificativo, mas não para mim, para Deus, tá bom? Você que está em casa aí. Porque essa é a realidade do culto. É louvor e adoração a quem? A Deus. Quinto ponto que eu quero lembrar com você. Um Natal de esperança. Vamos repetir? Um Natal de esperança. Quem lembra os 5 pontos até agora? Qual foi o primeiro? Quem anotou aí? Não precisa falar. Então, quem anotou, lembra. Está anotado. Lembra do nosso problema de memória? Perguntar para quem não anotou aqui, se vai lembrar. Não vai lembrar. Por quê? Porque nós temos problema de memória. A Neuza está relembrando aqui. Quero ver daqui uma semana. O bom é que agora nós temos gravado, né? Se você quiser relembrar, você vai depois entrar no YouTube. Mas se você não anotou, que nem a Lohane anotou, que nem a Dirce, quem mais anotou aí, que eu vi que falou que está anotando? O Cláudio. Se você não anotou, eu não sei você, eu sou assim, daqui 2, 3 dias, o negócio já começa a diluir. Antes eu tinha armazenado tudo isso num Winchester. Depois virou HD. Agora está na nuvem, Gerson. Está aí na nuvem essas memórias da gente, né? Daqui a pouco entra um hacker russo aí, foi embora todas as suas memórias. Então, nós temos um problema de memória. Então, quem anotou, vai lembrar qual foi o primeiro ponto. O Natal com Deus. Tudo começa nisso, o Natal com Deus. Qual o segundo ponto? Natal sem medo. Natal com Deus, acaba o medo. Quando acaba o medo, naturalmente nós ficamos o quê? Alegres, felizes. Então o Natal ele traz felicidade e alegria. O Natal, o quarto ponto, é um Natal com louvor. Meu irmão, é maravilhoso esse clima de novembro e dezembro que acontece no país, na cidade. Eu gosto. Enfeites especiais, né? As musiquinhas diferentes, tudo modelo norte-americano. Tudo bem, nós já acostumamos, a gente assume que a gente segue o que eles fazem, não tem mais como, é o modelo deles, mas tudo bem, vai lá. É gostoso? É bacana, é interessante, é agradável, mas isso não tem nada a ver com o Natal. Você já ouviu a tradução de Jingle Bells? Já? Jingle Bell, Jingle Bell. Vai ver a tradução. Não fala nada de Jesus. As músicas clássicas e típicas
da cultura norte-americana que nós importamos sem pagar imposto, nada, vem, né? A gente importa muito deles, né? Até Halloween. Tem até igreja já participando do Halloween. É assustador, mas é a verdade. Então a gente vai incorporando, a gente vai trazendo. Tem nada a ver com o verdadeiro significado do Natal. Natal, ele é esperança. Verso 14. Paz na terra, porque Deus nos quer bem. Na versão NAA. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Versão revista e corrigida. Que paz é essa que o Natal traz? Você pode falar. Que paz é essa? Pastor, olha o que aconteceu na Ucrânia. Olha o que acontece no mundo onde o cristianismo é perseguido, as pessoas são mortas, executadas pelo fato de serem cristãos. Que paz é essa? Não existe paz. Essa paz, que às vezes a gente pensa que é a paz que está sendo anunciada aqui, ela só vai existir quando Jesus voltar. Mas eu quero convidar você a ler Romanos 5:1. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 1, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que o Paulo está falando aqui? O que é que o anjo anunciou com o nascimento de Jesus? Que paz é essa? Que paz é essa que o Natal traz efetivamente para a vida da gente? Lembra lá no começo, quando eu citei Gênesis 2, que o pecado trouxe o quê? A morte. Quem comer do fruto dessa árvore certamente morrerá. Quando o homem escolheu desobedecer a Deus, ele entrou em guerra com Deus. Presta atenção no que eu vou falar, meu irmão, minha irmã. Deus não habita no meio do pecado. Deus é santo, santo, santo. Ele não aceita o pecado. Ele ama o pecador. Ele vem, ele salva, ele resgata. Mas uma vez resgatado, por que o Tiago fala assim? Sem a santidade ninguém verá o Senhor. Por que o Tiago diz isso? A salvação é um ato de Deus que nos salva. É ato de Deus. Deus vem e nos salva. Mas qual é a consequência desse ato? Um processo que se chama santificação. Então, uma vida que está nesse processo de santificação é uma vida que em um determinado momento foi alcançada pela palavra de Deus e teve a sua vida transformada, justificada, isenta do pecado, das consequências do pecado, aliás. Essa é a realidade. É por isso que o pecado ele traz essa esperança, a esperança de paz com Deus, a certeza de que isso vai acontecer e que um dia isso vai se consumar na volta efetiva de Jesus e aí nós estaremos com Ele. Isso que é Natal. O resto é tudo muito bonitinho, tudo muito bacaninho, muito gostosinho. Reunião da família bacana, interessante. A gente tem, quem puder preservar, mas isso não é Natal. Você já foi convidado para uma festa de aniversário? Chega na festa, está o aniversariante, a família do aniversariante, você e mais 2. Você já experimentou isso? Eu já tive essa desagradável experiência. Você vai para uma festa de aniversário, está lá o aniversariante,
Está lá a família do aniversariante e mais 2 colegas. E o resto dos convidados? Não foram. Por quê? Hoje é dia 25. Jesus nasceu no dia 25? Não. Nós sabemos que ele não nasceu. Provavelmente Jesus nasceu ali entre março e junho, né? Provavelmente. Por que se celebra o Natal no dia 25? Há algumas explicações. Mas o fato é que nós celebramos, de fato, a encarnação de Deus na data de hoje. Foi escolhida, foi pactuada. Ninguém achou a certidão de nascimento de Jesus. O registro dele lá, a identidade, o SIC dele, não tem. Você conhece alguém que não sabe quando nasceu? Conhece? Eu conheço. A pessoa fala assim, eu não sei quando eu nasci, mas a minha certidão de nascimento é tal dia. Não dá para alguém no Brasil ficar sem uma data do registro do seu nascimento. Se ela não sabe, se acontece por qualquer... E tem muita gente que acaba acontecendo isso, viu? É escolhida, e é uma data, e aquilo ali vai ser a data do nascimento dele. Então, ele comemora aquela data, então, como seu aniversário. Você entende isso? Natal, ele é esperança. Porque é aquele que encarnou Jesus, o Deus encarnado, o Emanuel, que pode mudar a história dessa pessoa que você está pensando agora, dessa família que está vindo na tua cabeça. É só Ele que pode mudar, dar uma nova realidade. É só esse Deus, esse Jesus, que de fato pode transformar a história de muitas pessoas. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Relembrado esses 5 pontos, aí eu vou deixar os outros 300 e tantos de fora. Eu só quero ler um último versículo com você. Verso 7 do capítulo 2. Abra aí, abra a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia aí para você não dormir. Vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 7. Todo mundo achou? Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 7. Diz assim o registro do Lucas: Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Para encerrar, meu irmão, minha irmã, essa história que está registrada, que a gente representa todo final do ano, as crianças junto com adultos, a gente faz, né? Por que que Jesus foi colocado numa manjedoura? Você sabe o que é uma manjedoura? Manjedoura é um nome bonito até, mas ele é um coxo. Sabe o que é um coxo? É onde você coloca comida para o animal. Se você tem um jumento, um cavalo, uma vaca, um boi, você coloca nesse lugar chamado coxo. Mais bonitinho, manjedoura, né? Fica bonito, até dá, né? Mas é nesse lugar que Jesus foi colocado. Por que que ele foi colocado ali? O texto responde: não havia lugar para eles na hospedaria. Só relembrando a história, foi decretado um recenseamento, e o José, esposo da Maria, tinha nascido em Belém. E ele então vai com a sua esposa, com a Maria, para Belém. Para quê? Para se recensear. O Império Romano tinha determinado isso. E nessa caminhada eles chegam a Belém, lotada. Aliás, assim estamos nós aqui, né? Assim, sabe por que nós estamos
Você que está em casa, presta atenção. A igreja está assim, ó. Sabe por que está assim? Tem espaço para se mexer. Porque se você tivesse aqui, a igreja estaria assim, ó. Com pouco espaço para se mexer, então, né? Quando você tem bastante espaço para se mexer, você... Então, Belém estava lotado. As hospedarias, os lugares, não tinha espaço. Tinha gente dormindo na rua, por causa desse processo de recenseamento. Maria e José chegam lá, Maria no ápice para dar luz, cumprir-se todas as profecias a respeito de Jesus. Ele vai então, alguém ficou com pena, e leva eles para um estábulo, uma cocheira. E nasce Jesus, e ele então, enfaixado nos panos, é colocado para dormir nesse coxo, nessa estrebaria, nessa manjedoura, porque não havia lugar. Parece que essa frase, porque não havia lugar para ele, continua ecoando em toda a história. Tem muitas pessoas que não têm espaço para Jesus. Tem muitas pessoas que não abrem espaço para Jesus na sua mente, no seu coração. Querem levar a vida do jeito que querem, fazendo e agindo da maneira que querem. E essa frase aqui, não havia lugar para ele, ecoa até os dias de hoje. Quanta gente não tem espaço para Jesus na sua vida, e levam a vida fazendo o que querem, agindo do jeito que querem, achando que não vão prestar contas de tudo isso. Meu irmão, minha irmã, o meu desejo para você nesse Natal é que haja espaço na sua vida e na vida da sua família para esse Jesus. E que ele encontre não só um espaço, mas o centro da sua vida. Porque se ele habitar o centro da sua vida, presta atenção, a sua história vai ser diferente. Domingo que vem, primeiro domingo do ano. Como a gente espera o final do ano, né? Fica ansioso, né? 1º de janeiro. O que é que vai mudar? Absolutamente nada. No dia 5 eu tenho vários boletos vencendo. No dia 1º, no dia 10. Alguém aí vai ter suspensão de todos os pagamentos aí? Janeiro está tudo suspenso, você não precisa pagar nada. Vai acontecer isso com você? Você está engordando 200 gramas por dia. Sabe do que eu estou falando? Oh, meu Deus do céu. Feliz quem engorda as 200 gramas. Em janeiro você não vai engordar mais nada. Vai passar o mês inteirinho sem engordar. Sabe aquela caminhada que você faz para perder peso? A janeiro não vai precisar, porque você não vai engordar. Você não vai mais precisar pagar ônibus. Só vai receber. Vai continuar recebendo. Vai ser assim? Você não vai precisar trabalhar janeiro. Tirando quem tiver de férias, né? Mas você não vai... É isso que vai acontecer em janeiro? A gente tem essa ilusão, né? Que vai mudar o ano novo, vida nova, não é isso? Mas a gente continua fazendo tudo exatamente do mesmo jeito. Eu tenho um programa no meu celular, todo dia 1º eu reinicio ele. Tem um programa aqui. Na minha Bíblia. Tem uma Bíblia aqui no celular. E eu vou aqui, todo 1º do ano, eu clico aqui, meus planos para o ano. E aí eu clico nele. Tem uma opção aqui no meu, chama conhecer. E aí eu venho nos meus planos. E aí tem os planos aqui. Acho que você não vai conseguir enxergar daí, mas eu vou dizer para você. O primeiro deles aqui é Bíblia toda. Todo 1º de janeiro eu inicio uma nova
leitura da Bíblia o ano todo. Você vai perguntar assim, pastor, o senhor conseguiu? Consegui. A primeira vez, não era nem esse plano aqui, não sei se o Gerson vai lembrar disso, uma coisa muito tempo atrás, uma cartão assim que a gente recebia, ganhava, a PEC foi um dos últimos que eu peguei. A PEC distribuía plano de leitura para o ano todo. A PEC ainda existe. Acho que o cartão não tem mais por causa dessas coisas aqui, viu, dona Ivone? Mas todo 1º de janeiro eu começo. Eu lembro a primeira vez que eu tentei, confesso, não li não. Mas eu não desisti, irmãos. Eu vou dizer para você, eu já li a Bíblia nesse processo umas 18, 19 vezes. A Bíblia toda. 4 capítulos por dia, é muito? Fala a verdade, irmão, é muito? 4 capítulos? Esse programa, assim, alguns livros do Velho Testamento são 4 por dia, e depois tem 3. Meu único tremedeiro é quando chega no Salmo 119. São 4 capítulos, inclusive o Salmo 119. Você tem espaço para Jesus na sua vida? Tem espaço? Se você tiver espaço, você vai eventualmente ler a palavra dele. Todo dia. É fácil? Não. É desafiador. Mas quem falou que a gente vai ter as coisas fáceis? A pergunta é, há espaço para Jesus na sua vida? Não havia lugar para eles na hospedaria. Eu espero que na sua vida e na vida da sua família haja espaço para Jesus. E que Ele ocupe o centro da sua vida. Esse é o meu desejo para você. Para esse Natal e para todos os que virão. Pois só quando nós de fato tivermos e fazermos, buscarmos, nós vamos ser capacitados para enfrentar as coisas que estão se avizinhando, se colocando diante das nossas vidas. Baixa tua cabeça mais uma vez, meu irmão, fecha os teus olhos. Deus bendito, nós continuamos na tua augusta presença, ó Pai, agradecidos, porque em Cristo Jesus o Senhor mudou a nossa história. Em Cristo Jesus o Senhor nos deu uma nova vida. Em Cristo Jesus fomos reconciliados contigo mesmo, ó Pai. E não há mais guerra entre nós. Justificados, ó Deus, pela fé em Cristo Jesus, pela obra dele, o Senhor, de fato, mudou as nossas histórias. Ajuda-nos, ó Deus, a continuarmos na tua presença. Ajuda-nos, ó Deus, a continuarmos fazendo a tua vontade. Que Cristo, que o Senhor, ó Deus, ocupe o centro da nossa vida, da nossa existência. Que todas as demais coisas, de fato, fiquem em segundo, terceiro, quarto lugar. Mas que Cristo, o Senhor, seja o primeiro. Aquilo que nós vamos buscar todo dia, com vontade e com desejo. Guarda esta tua igreja. Guarda cada um destes que estão aqui, ó Deus, presentes, e aqueles que estão de fato te louvando através da internet. Eu oro, ó Pai, agradecido, colocando diante do Senhor o ano de 2023 que vai se iniciar, mas agradecendo a Ti por esse 2022 que está terminando. Nós oramos, ó Deus, por Cristo Jesus, o nosso Salvador e o nosso Senhor.